Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho dessa sexta-feira, Marcos, capítulo 4, versos 26 ao 34. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes ainda: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior do que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como estas, dirigi-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas. Mas quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, temos duas parábolas no Evangelho de hoje. Uma sobre a força da terra e o crescimento silencioso do reino. Então Jesus diz: olha, você planta a semente e vá dormir. A semente cresce pela força da terra, produz e depois você volta para a colheita. O crescimento da planta não depende de quem planta. Tem uma força na própria semente, na própria terra, que desenvolve e faz crescer. Assim é o reino de Deus. Cresce no silêncio, cresce porque tem uma força nele mesmo que, quando nós arriscamos e semeamos, vai acontecendo esta presença no crescimento no meio de nós. A outra parábola, seguindo a mesma dinâmica da semente, mas Jesus fala de uma pequenina semente que planta e ela cresce e se torna uma árvore. Para dizer que o reino de Deus, ele não vem com barulhos, ele não chega grande, começa pequeno. Mas quem cultiva vai perceber que ele vai crescendo, crescendo, até ganhar uma grande proporção. Queridos irmãos, tanto numa parábola quanto na outra,
Talvez 2 ensinamentos podemos tirar do Evangelho de hoje. O primeiro ensinamento é que o crescimento do reino de Deus se dá no silêncio. Não faz muito barulho. Quantas vezes nós esquecemos disso, né? E já queremos começar a obra de Deus de forma grande. Temos pouca paciência em esperar o tempo de Deus. Temos pouca paciência para esperar o tempo do outro. Quantas vezes já queremos plantar hoje e colher amanhã? É preciso essa paciência do agricultor. Depois, é preciso reconhecer a ação de Deus nas pequenas coisas. Deus prefere usar a via da pequenez para revelar a sua grandeza, o seu poder. Não duvidemos de que Deus age em nós nas pequenas coisas. Não duvidemos de que o reino de Deus que está plantado no meio de nós tem uma força e quer crescer. Agora, quando nós queremos ações grandes, quando nós só percebemos Deus nos grandes eventos, podemos correr o risco de não perceber as ações de Deus nas pequenas coisas. Então hoje, nós vamos pedir a Jesus esta graça de confiarmos na força desse reino e lançando a semente, acreditar que ele está crescendo no meio de nós e que cabe a nós apenas esperar pela colheita. E assim, como a semente de mostarda pequenina, que possamos ter uns olhares atentos para perceber a ação de Deus nas pequenas coisas da nossa vida, do mundo, e não deixar Deus passar pela nossa vida despercebido. E acreditando nas pequenas ações, apostarmos também nesse trabalho de comunidade, que muitas vezes começa tão silencioso, né? Não sai na mídia. Os verdadeiros trabalhos de transformação social, pastoral, não sai na mídia. O que sai na mídia é escândalo. O que sai na mídia é fofoca. O que sai na mídia muitas vezes são coisas que aparecem, mas que não têm profundidade. As pequenas coisas que você realiza no silêncio do seu quarto, no silêncio de uma visita a um doente, a um enfermo, no silêncio do bem que você faz para o outro, nem sempre é publicado, nem sempre sai na mídia, mas o reino de Deus está acontecendo. É aí que o reino de Deus está enraizando, crescendo e, com a graça de Deus, se tornando uma árvore que serve de abrigo para tantas e tantas pessoas, como os pássaros se abrigam na sombra da árvore. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.